hoje nós vamos falar sobre as variedades linguísticas. Então, o que seria, a língua? A língua é um instrumento de comunicação, já que ela é composta de regras gramaticais que possibilitam que um determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Assim, a língua pertence a um conjunto de pessoas para que essas possam se comunicar, o que comprova o seu caráter social. Então, a língua, ela faz parte da sociedade, ela é necessária para que haja a comunicação. E não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Então, é aí que surgem as variedades linguísticas, tá certo? Que são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais ela é utilizada. Ela é perceptível, que a língua não é utilizada da mesma forma pelos falantes. Então, a língua, ela é uma coisa pessoal. Ninguém vai utilizar a língua da mesma maneira. Cada, setor, cada região, cada faixa etária tem o seu, vamos dizer assim, sua maneira de usar a língua. Então, vários fatores podem influenciar o emprego da língua. Como eu disse, a região geográfica, identidades sociais e aí vai. Então, olha aí, a faixa etária, região geográfica, gênero, situação socioeconômica, grau de escolarização, mercado de trabalho, rede social, estilo, tempo, tá certo? As variações, elas podem ocorrer ao longo do tempo, através de sucessivas gerações de falantes. Aqui, então, nós temos a variação diacrônica, que é aquela que vai mudando de acordo com a passagem do tempo. Então, como se falava lá no século passado, não é a mesma maneira que nós falamos hoje, Nós temos aí um exemplo, a palavra vossa mercê, vós me ser, você, e hoje vocês falam o quê? Se. Não é isso? Então, vai mudando. A variação diatópica é a variação geográfica, ou seja, as diferenças estão relacionadas ao espaço físico, ao país, Dentro do nosso país, por exemplo, nós temos várias maneiras, vários dialetos que são usados, dependendo da região, dependendo da localidade, se é zona rural, se é zona urbana. Então, essa é a variação diatópica, que é aquela geográfica. Aí nós temos um exemplo, entre o falar gaúcho e mineiro. E assim nós temos o sul, temos o nordeste, Aqui eu tenho um slide mostrando, por exemplo, nós conhecemos a mandioca e tem localidades que chamam-se de aipim, chamam-se de macaxeira. A tangerina, por exemplo, é bergamota, mimosa, laranja cravo, mexerica, geladinho, sacolé, chup-chup, laranjinha, din-din e assim por diante. Aqui nós temos outros exemplos. E nós temos também a variação diastrática, que é aquela social, que varia de acordo com fatores sociais, Está relacionado a fatores como faixa etária, grau de escolaridade, grupo profissional. Então, por exemplo, uma turma de amigos da mesma idade, das suas, por exemplo, é cheio de gírias, cheio de marcas que é típica do grupo, Aqui nós temos algumas que são tipo dos skatistas, outro tipo dos militares, como exemplos. Aqui nós temos tirinhas que vêm retratar justamente essas questões. Temos também as variações diafásicas, que é aquela variação de acordo com a situação, de acordo com o contexto em que está ocorrendo aquela conversa. Então, há momentos em que é necessário um registro formal, uma linguagem padrão. Em outros momentos, já é um registro informal, a linguagem coloquial. Então, nós temos essa tirinha aqui na praia, dois skatistas, um todo de acordo, o outro de terno e gravata, com a seguinte fala: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante o mais tardiamente. Então, nada a ver com o contexto, nada a ver com a situação que ele está ali. Isso é uma fala
né, de praia, de skatista, que é ali pegando uma onda, né? Não, então depende da situação em que ele está envolvido. Aqui nós temos outros exemplos. E o fator etário, como eu falei lá atrás, a idade, né? É muito importante, porque muitas vezes um jovem vai conversar com uma pessoa mais idosa e não bate, digamos assim, né? Por quê? Porque a época, o linguajar é diferente. E também a questão da escolaridade, né? Que é essencial, que é o que a gente aprende na escola, é a norma culta, né? Aquela que é a situação formal exige a norma culta. Uma situação informal exige uma linguagem mais informal, um vocabulário mais coloquial. Então, se você está, por exemplo, perante a um juiz, você tem que ter um linguajar, né, ali dentro do fórum, no contexto, tem que ter uma fala mais padrão. Mas se esse juiz está num churrasco na sua casa, aí você já pode usar tranquilamente uma linguagem informal, baseada na intimidade que você tem ali naquele momento, tá? As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são as prestigiadas socialmente. São as variedades urbanas de prestígio, também conhecido como norma culta, que nós acabamos de falar, e as outras, que são aquelas utilizadas, né, em lugares distantes dos grandes centros, ou falar para pessoas analfabetas, ou de baixa escolaridade, de baixa renda, são menos prestigiadas. E por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito, que é o que nós chamamos de preconceito linguístico, que ocorre quando sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo, depreciativo, estando associada a situações de deboche ou até de violência, o que contribui para a exclusão social de diversos indivíduos e grupos. Então, não existe uma variedade linguística melhor ou mais correta do que a outra. O que é importante é você saber onde usar, né? A maneira de você se colocar naquela situação que nós falamos anteriormente. Então, é urgente compreender e aceitar que todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento de cultura, não devendo ser encarado como erros ou desvios. Você deve ficar atento para perceber qual a variedade linguística é mais adequada à situação. Então, você tem que analisar o ambiente que você está para saber qual o tipo de linguagem, como que você vai falar naquela situação para não ficar fora do contexto. Aí bate a formalidade e a informalidade. Um ambiente mais formal, então eu tenho que usar a linguagem formal, a linguagem padrão. Um ambiente mais informal, uma roda de amigos, por exemplo, eu posso usar a linguagem informal, a coloquial. Então, uma reflexão. Então, vale tudo? A língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Ninguém vai só de maiô fazer compras no shopping center, nem vai entrar na praia num dia de sol quente usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas. Uma reflexão. Então, para tudo tem o lugar, para tudo tem a fala certa, para tudo tem a vestimenta certa, não é mesmo? A gente tem que saber se colocar, tá bom? Aqui, para fechando os slides, eu trouxe, né, dentro do nosso país, que é tão grande, olha, pra você ver a quantidade de falas, véi, uai, que sou, bate, mano do céu, se liga na parada, pia mesmo, votes, e assim nós temos vários dialetos dentro desse Brasilzão que a gente tem aí, né? Aqui um mapinha bem resumidinho para vocês darem uma olhada, para vocês, né, resumirem aí o que foi falado, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Até a nossa próxima aula.